Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Momento Político, quarta-feira, dia 18 de maio. E você confere no programa de hoje as informações sobre a visita dos secretários à Câmara Municipal de Goiânia, o papel de Lissauer Vieira no PSD nas eleições deste ano e também o pedido de transparência sobre os registros de transporte aéreo da gestão Caiado. Além, é claro, da aprovação pelo TCE das contas do Estado em 2018. A secretária de Relações Institucionais, Valéria Petersen, e o secretário de Governo, Michel Magoo, estiveram ontem na Câmara Municipal de Goiânia para apaziguar um movimento de inquietação que existia entre alguns vereadores. A insatisfação entre os parlamentares se deve ao não pagamento de algumas emendas impositivas, destinadas a setores específicos da capital. No encontro, os secretários falaram com cerca de 16 vereadores e foi feito um compromisso de cumprimento de todas as emendas pendentes até o final deste ano. Após o encontro, os secretários disseram que a maioria das emendas precisam de alguns ajustes burocráticos para a sua efetivação e deram um prazo de 30 dias aos vereadores que devem fazer então essas adequações. A visita dos secretários veio na sequência de uma entrevista concedida pelo vereador Anderson Salles Bocão, do PRTB, e divulgada com exclusividade pelo jornal O Hoje, na qual o parlamentar associou o não pagamento dessas emendas a uma retaliação vinda da Prefeitura. Valéria afirma que todas as emendas estão em vias de execução e lembra que algumas precisam de mais tempo para sair do papel por questões burocráticas. E na coluna Xadrez de hoje, assinada pelo jornalista Iago Salles, o assunto da vez é a posição de destaque que o presidente da Alego, Lissauer Vieira, assumiu dentro do PSD depois do recuo de Henrique Meirelles na disputa pelo Senado. Hoje, porém, eu chamo um convidado especial, o jornalista Wilson Silvestre, para trazer os detalhes dessa coluna. Bom dia, Wilson. Bom dia, Felipe. Quais são as informações das notas de hoje assinadas pelo Iago? Bom, a principal delas é sobre o Lissauer, que ele não sai, digamos assim, do noticiário. Primeiro porque é um personagem importante, é presidente de um poder, a Assembleia Legislativa de Goiás, e também passou a ser um dos favoritos na disputa ao Senado. Ele é do PSD, uma articulação aí do presidente da legenda em Goiás, o ex-deputado federal Vilmar Rocha, que conseguiu filiar Lissauer, que a princípio, é bom lembrar, ele estaria praticamente desistindo da vida pública para cuidar dos negócios da família, mas deu uma reviravolta e voltou ao cenário político agora como pré-candidato ao Senado pelo PSD. O problema dessa candidatura dele é que tem muita gente querendo o mesmo cargo. Mas Lissauer aproveita a oportunidade de que o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, liberou os diretórios regionais para apoiar quem achar que deve, e Vilmar Rocha conta com isso para emplacar Lissauer Vieira na base de Ronaldo Caiado. O problema é que tem que combinar com Alexandre Baldi, que é do Progressista, também outro pretendente, o atual senador que assumiu na vaga de Ronaldo Caiado, Luiz do Carmo, que é do PSC, delegado Valdir, que é do União Brasil, e João Campos, que está com um pé na pinguela e outro no barranco. Mas tudo indica que ele vai caminhar mesmo com Gustavo Mendanha na oposição. Enfim, partido dividido, mas Lissauer segue a rotina de eu sou candidato e sigamos que atrás da gente vem muita gente com inveja da gente. É isso, caro Felipe. Exatamente, Wilson Silvestre. A disputa é grande, mas Lissauer segue na dianteira, não é isso? Sem dúvida. E agora, Wilson, vamos falar sobre os registros e gastos do governador Ronaldo Caiado com transporte aéreo, que estão novamente em discussão na Alego. Isso porque durante o último encontro dos deputados,
o deputado Alisson Lima, do PSB, levantou esse questionamento que segue até então, segundo ele, sem resposta. O deputado afirma ter pedido, em 2019, um requerimento com gastos e cópias do diário de bordo das aeronaves utilizadas pelo alto escalão do governo estadual. Porém, até então, segue sem resposta. Depois de apresentar um segundo requerimento com o mesmo objetivo, de 2019, o parlamentar questiona o seguinte, abre aspas, qual o temor? Estou procurando há quase 2 anos essas informações e nada disso está na transparência. Fecha aspas. E para finalizar, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, recomendou a aprovação com ressalvas das contas de 2018, ano em que Marconi Perillo do PSDB e José Eliton, hoje do PSB, na época do PSDB, estavam no governo do Estado. O documento, que segue para aprovação na Alego, havia tido um parecer negativo do TCE em 2019, mas, após reavaliação, os gastos foram considerados plausíveis, devido à crise que o Estado enfrentava naquela época. A reanálise veio depois que o Tribunal de Justiça de Goiás, o TJ, suspendeu o parecer negativo do TCE emitido em 2019. A defesa dos governadores justificou dizendo que a tramitação no TCE aconteceu sem que os políticos soubessem, excluindo assim a possibilidade de defesa. E por falar em Zé Eliton, vou chamar novamente aqui o nosso comentarista Wilson Silvestre, porque nós conversamos, né, Wilson, recentemente com o alto escalão da política goiana, que diz que dá como certa a participação de Zé Eliton nas eleições para governo, ainda que Marconi também esteja na corrida, não é isso, Wilson? Exatamente. Como hoje noticiou, Zé Eliton, ele faz parte, não é por vontade própria que ele se tornou aí, digamos aí, estava lá num certo ostracismo, presidente do PSDB, esquecido lá num canto, parecendo um trapo velho jogado, e de repente tornou-se o protagonista dentro da política, junto com os bambambãs aí que estão disputando o cargo majoritário. Acontece o seguinte, José Eliton é uma estratégia de Marconi Perillo junto com um grupo que não vê com bons olhos a insistência do ex-governador de São Paulo, João Dória, disputar a presidência da República. Porque esse grupo, e vou nominar aqui Aloysio Nunes e Fernando Henrique Cardoso, querem que o PSDB apoie o Lula no segundo turno, que fatalmente vai dar segundo turno nessa eleição. Então, a ida de Geraldo Alckmin para o PSB estimulou pegar gente do PSDB que estava lá no meio, no ostracismo, esquecido, e trazer para o partido. O caso do Zé Eliton em Goiás, a ex-vice-governadora Maria Badia no Distrito Federal e por aí vai. O Zé Eliton tomou gosto pela coisa, está sendo estimulado aí, é óbvio, ele está na política há muito tempo, ele tem liderança, não dá para dizer assim, ó, o cara perdeu a eleição, acabou. Não, perder a eleição não significa que você deixa de ser líder. Então ele lidera uma boa parcela aí do eleitorado, tem um capital político que permite ele pleitear, digamos, seguir em frente aí para disputar a principal cadeira do Palácio das Esmeraldas, para tentar desbancar Ronaldo Caiado ali, daquele lugarzinho aconchegante, naquele maravilhoso verde Palácio das Esmeraldas. Então, Zé Eliton, um grupo que apoia ele, diz categoricamente de que ele será sim candidato, independente de Marconi ou não. Aliás, Marconi até agora não diz se é candidato ao governo, se é candidato ao Senado ou se não será candidato a nada. Ele está no jogo para manter seu grupo unido e disputar aí um naco de poder, que pode ser, dependendo das circunstâncias e das pesquisas, pode ser o Palácio das Esmeraldas. Mas Zé Eliton segue a sua trajetória. Um detalhe, não será surpresa se Zé Eliton vier com apoio de PT, PCdoB e PV, que estão na federação do PT. E aglutinar essas forças aí num bloco só
e disputar o governo. É isso, caro Felipe e amigos que nos acompanham. Muito obrigado pela sua participação, Wilson. Sempre um prazer tê-lo aqui no Momento Político. Volte mais vezes, inclusive. Assim que solicitar, eu estou a posto. Meu nome é pronto. Solicitaremos, com certeza. E para saber mais sobre essa notícia que o Wilson acabou de comentar e também sobre a questão das contas aprovadas pelo TCE, você pode acessar o nosso site uhoje.com. Lá você confere as informações do online e também do jornal impresso em sua versão digital. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Eu aguardo todos vocês em um novo episódio amanhã. Até lá. Até a próxima.